Como chega o Ceará para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2025? Esse aqui é o Guia do Brasileirão e a gente traz detalhes dos 20 clubes que estarão presentes na primeira divisão desse ano. O campeonato começa no final de semana, tem guia aqui essa semana no canal. E o Vozão chega depois de surpreender até na primeira parte do ano, tem caneco conquistado. E para falar mais desse timaço que o Ceará montou para disputar a Série A, convido o William Borges, está aqui do meu lado, para participar. O Will sabe tudo de Ceará e vai trazer os detalhes para vocês. E aí, Will, como é que chega o Vozão para essa temporada? Ceará chega com moral, hein? Excelente início de ano. Ceará vem da manutenção do trabalho do Léo Condé, treinador que assumiu na metade do ano passado na Série B. O time acho que estava em 11º colocado, ele conseguiu levar o acesso. Então vem a manutenção de um trabalho, isso é importante, né? Mas como qualquer time que sobe da Série B para a Série A, tem que primeiro se preocupar, né, com o básico que é ficar na Série A. Mas vem de um início excelente de ano. Bicampeão estadual em cima do seu maior rival de volta. E a gente sabe que... Dá uma moral, né? Dá uma moral, e o clássico cearense ele é bem acirrado lá. Então chega com muita moral. O time perdeu uma vez no ano só. Foi na segunda partida do ano na Copa do Nordeste. Então, além disso, chega bem com os números excelentes. Então o Ceará, por mais que tenha um elenco não tão badalado, tem um time encaixado, então chega com moral, tá? Trazendo um pouquinho para as competições que participou esse ano. Campeão cearense de forma invicta, tá? E assim, não só de forma invicta. Ganhou todas as partidas e só foi empatar a última contra o Fortaleza, que era a defesa do título. Jogou com o regulamento embaixo do braço, né? Ganhou a primeira e na segunda empatou. Até tomou um susto ali, não sei se você acompanhou o jogo, tomou um sustinho ali. Com um jogador a mais, tomou 1-0. Então, em determinado momento até ficou meio perigoso o jogo. Mas Ceará mais uma vez campeão estadual. Na Copa do Brasil, tá na terceira fase também. Teve dificuldades na segunda fase. Tava perdendo de 2-0 em casa no primeiro tempo. Foi buscar o resultado no final do jogo, empatou, levou para os pênaltis e passou. E também na Copa do Nordeste, fez uma boa campanha. Está em terceiro do seu grupo, mas terceiro com a mesma pontuação dos dois primeiros times. Então o Ceará tem um excelente início de ano. Não sei o que esperar exatamente para o brasileiro, mas tem um excelente início de ano. Você falou sobre os números do Ceará, né? As conquistas até aqui, né? Aonde já chegou. Vamos para a tela então com os números de fato do Ceará, trazer esse início aqui de análise com o que aconteceu, o que já rolou, como é que o Ceará chega nos números, viu, pro Brasileirão. E os números são excelentes, como a gente já meio que antecipou, né, com as competições. 16 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 1 derrota, que é essa na segunda rodada, que não conta tanto. O segundo jogo no ano, né, que perdeu na estreia da Copa do Nordeste pro Náutico, né? A única derrota no ano. Gols marcados 30, bastante gol. Também conta com algumas goleadas, né? Goleou o Maracanã na semifinal do estadual. Teve outro jogo que fez 5-0 também, então algumas goleadas que elevam esse número, né? Claro. E gols sofridos apenas 8. Então, disputando 3 competições, rodando o elenco, né? Porque você dá uma rodada no elenco, você experimenta outros jogadores. Então, números extremamente importantes do Ceará. E é legal, porque assim, tá com uma média de quase 2 gols por jogo, né? Porque fez 16 jogos, tem 30 gols. Para chegar a 2, precisariam ser 32, né? Sim. E tomou meio gol por jogo, né? Tomou 8 gols em 16 jogos. Então precisa de 2 jogos para tomar um gol na média. Tá com números muito altos. É claro que o nível de disputa é diferente. Pro Brasileirão vai ter mais dificuldades, é lógico. Outros times, né? Muitos times com um poderio financeiro maior, com elencos mais robustos, tecnicamente falando também melhores, né? Mas o Ceará, pelo menos, chega com bastante moral para a temporada. É essa a questão que eu ia tocar. Talvez o nível de enfrentamento agora vai dificultar um pouco. Vai levar o Campeonato Cearense a prateleira. É muito diferente da Série A, então isso talvez dificulte o Ceará a longo prazo, né? Porque a gente fala, o Campeonato Brasileiro ele tem 38 rodadas. Então, às vezes você até inicia bem, você tem um time encaixado, mas você vai sofrendo com lesões. O próprio Ceará, a gente vai falar melhor sobre a provável escalação, mas o próprio Ceará, dentro desse início de ano, já sofreu bastante com lesões. Verdade. Alguns jogadores importantes que eram titulares se machucaram e, assim, teve peça de reposição. A gente vai falar até do Pedro Raul, que foi uma peça de reposição que chegou durante o ano e encaixou muito bem. Já que você já deu spoiler, puxar o vamos gatilho, pra né? ele, porque o homem chega depois de temporadas ruins, chega depois de valer muito dinheiro. O Corinthians faz uma contratação vindo do futebol do México muito cara, com um salário muito alto, que impede do Pedro Raul, inclusive, deixar o Corinthians na temporada passada. E agora o Ceará empresta o jogador e ele encaixa como uma luva no sistema do Léo Condé, né? A gente até tava na dúvida de colocar o Pedro Raul como destaque do Ceará, mas, cara, o início dele foi arrasador. E daí faz o gol do título estadual. Aí... O Ceará seria campeão cearense sem o Pedro Raul no Por mais que ele tenha jogado poucas partidas... Não dá pra, claro que não dá pra saber, né? É um exercício, mas ele teve um impacto imediato. Ele foi na classificação na Copa do Brasil, principalmente. 30 do segundo tempo, tava 2-0 pra Confiança, jogando no Ceará. No Ceará, né? Então você fala, pô, o cara faz o gol de cabeça, dá uma nova moral pro time, consegue um empate e aí ganha nos pênaltis.
Então a presença do Pedro Raul é fundamental, né? Não tinha como ser outro destaque. Até por isso a gente colocou ele como destaque. Esse início de ano dele, esse início de ano não, né? Esse início de jornada com a camisa do Ceará, né? tem sido muito animador. Acredito que a torcida do Ceará está depositando muita fé nele para a Série A. A gente até fez um visão para jogo aqui do Pedro Raul recentemente, chamando as atenções dele, e não só essa questão dos gols, como ele tem feito gols, mas também dessa parede, desse pivô que o Pedro Raul é importante, sustentação de jogadas que o Ceará acredito que vai utilizar muito na Série A. Já é um time que joga muito direto e que tem muito cruzamento para a área. Sim. O Léo Condé gosta de explorar as laterais, né? É um estilo de jogo do técnico. E a grande questão é que o Ceará aproveita muito o Pedro Raul para fazer essa sustentação, como você disse, né? Então não tem como ser diferente. Até vamos passar os números dele. Os números do aqui Pedro Raul com a tela. camisa do Ceará, né? Exatamente. 6 jogos, 5 gols, 1 assistência. Então, 6 participações em gol em 6 jogos. Ele precisa de um jogo para ter uma participação em gol, né? E assim, como você citou, tem alguns jogos que ele teve minutagem menor. Sim. Primeiro jogo ele entrou no segundo tempo, então nem todos ele teve 90 minutos. Sim. 3,8 chutes por partida e o detalhe, 50% de acerto nisso. Então, de quase 4 chutes que ele dá, ao menos próximo de 2 vão no gol. Finaliza muito e tem uma porcentagem boa de acerto, De acerto, no alvo, né? exatamente. Não à toa tá com 5 gols em 6 jogos, né? Aqui 0,67 XG. O que seria isso? Me Vamos explique lá, melhor. né? Vamos lá, que é o expected goals, né? Tem muita gente que pergunta isso, né? A gente fez até brincadeira aqui por causa disso. XG é a sigla em inglês do expected goals, que nada mais é do que gols esperados. Então as finalizações que ele dá, quanto na estatística, né, na métrica, daria para que a chance delas serem gol. E aí quando você pega um número de 0,67, significa que ele tem uma chance de gol, praticamente, no que ele gera por jogo, que é um número absurdamente alto. E quando você vai ver no total, que ele teve, no total das finalizações todas que ele teve pelo Ceará, 3,51, e ele tem 5 gols, ele tá fazendo mais gols do que ele deveria, entre aspas, do que o esperado. Então é muito legal de ver como ele tá performando acima do que ele normalmente poderia, pelo que ele cria. Então é bacana, mostra também como essa fase do Pedro Raul é muito boa. 5,32 toques na área adversária, então mostrando como um bom centroavante. Tem que sempre estar presente na área para, como ele fez alguns gols até de cabeça e até com o pé também, né? Bastante, cabeça né? Também é alto o número. Cabeça é forte porque ele é alto, inclusive, aproveitando. A gente fez análise dele no Visão para Jogo juntos, inclusive, né? Fizemos o vídeo do Ceará agora juntos. Aproveitando, né? Estudamos bastante Ceará, então. Já estudamos bastante Ceará e o Pedro Raul, inclusive, né? E a gente viu muito isso, né? Como procura, como ele dá casquinha, como ele tenta a finalização de cabeça, como ele tá antecipando o zagueiro para fazer a finalização. Ele tenta muito a finalização, né? Sim. É o cara do toque final, né? O Pedro Raul. Sim, Apesar de ser muito parede de sustentação, na área ele é o cara do toque terminal, final, né? Exatamente. 5,51 duelos aéreos. Ele tem quase 50% de acerto e de ganhos em jogadas aéreas. Também é um número bom, porque muitas vezes é a casquinha para ele quebrar com o zagueiro, bola difícil. Cruzamento com 2 zagueiros, cruzamento quebrado, cruzamento que vai um pouco mais alto, um pouco mais baixo. A bola muitas vezes favorecendo o adversário. Exato. Né? Para o centroavante também é um número bastante bacana. Não à toa esse destaque, né, do Pedro Raul. Não tem como ser diferente. E aí a gente tem também uma outra parte aqui da análise, que é o fique de olho. Então qual jogador... Tinha algumas opções boas, né? Mas qual jogador você escolheu pro fique de olho no Ceará, Will? O fique de olho do Ceará foi o Lucas Mugni. Tá. Vem jogando muito bem pelo Ceará. Ano passado foi extremamente importante na Série B. A gente até ficou na dúvida com o Fernandinho, que é um ponta que nos agrada bastante. Que é aquele ponto incisivo, né? Aquele ponto que vai... Tem um golaço esses dias, cara. Da esquerda, um balaço no ângulo do adversário. Não lembro qual jogo foi. O Lucas Mugni, ele vem tendo uma sequência muito boa no Ceará. Então ele tem 13 jogos no ano, 4 assistências e 2 gols. 6 participações em gols. E uma coisa que vem chamando muita atenção do Lucas Mugni é a minutagem e o quanto ele vem correndo. Porque ele nunca foi um cara de correr muito, aquele camisa 10 clássico. É verdade. E ele vem participando ativamente dos jogos. Ele tem 2,25 passes para a finalização por partida. Cara, é muito alto esse número. Exatamente. Cria muito pros companheiros, né? Isso que mostra. E ele tem a questão da bola aérea dele, né? A bola parada dele é muito boa, então gera muitas vezes gol pro Ceará. Também conta, né? Se ele bate escanteio, alguém finaliza pro gol, conta como passo. Como a gente vai falar agora, né? 3,64 cruzamentos. Verdade. E o que chama atenção, 38% de acerto. Isso é um número muito alto. Sim. Conta muito essa questão da bola parada, mas é quase 40% de acerto. É um número muito alto. E 3,9 passes para a área adversária. Nesse ele já não tem um acerto tão grande, que é 55%, tão grande quanto nos outros, 55% de acerto. Pode falar. Mas só para trazer que o Lucas Mugni é um jogador extremamente importante nessa engrenagem do Ceará, ainda mais que joga num 4-2-3-1, sempre com pontas. Então o camisa 10 é extremamente importante nessa... E é legal, Will, de ver, porque assim, o time é montado da forma como o Léo Condé gosta de jogar. É bola aérea, é força física, é sustentação na frente.
tem um meia que é muito bom na bola parada, que cruza muito bem, bate muito bem na bola e que tenta muita jogada direta pro centroavante. Tenta fazer essa conexão com os pontas entrando. Então, tá azeitado. E, cara, esse Brasileirão vai ser incrível, porque mesmo os times com menor poder de investimento, tem um exemplo do Ceará, tem o rival do Ceará, o Fortaleza, o Vitória, tem times que estão vindo, o próprio Sport também, com contratações europeias e tudo mais. Esses times estão vindo com uma cara, estão vindo com uma forma de jogar, estão vindo numa estrutura que sabem o que querem. E o Ceará me parece um time que sabe o que quer. É claro que o Ceará não vai brigar para ser top 5 do brasileiro. A gente vai falar disso na sequência. Mas o que me agrada é ver que poucos times que vão disputar a Série A desse ano estão perdidos. Não sabem como jogar. É difícil a gente ter um saco de pancada. E o Ceará tá longe de ser Também isso. acho. Tá? O Ceará, que nem eu te falei, ele busca uma manutenção, mas ele tá longe de ser... Pode ser aquele time chato do Brasileirão, chato, né? E principalmente no Ceará, né? Incomoda muito, a torcida é muito forte. Mas vamos trazer a escalação? Vamos. Time ideal agora na tela do Ceará. Vamos mudar, porque o Léo Condé já tem uma espinha dorsal bem montada. Me impressiona, inclusive, a forma como ele monta o meio campo, porque você não tem o cão de guarda, né? Não. E normalmente nos times que vão jogar um pouco mais fechados, esse cara aparece, né? É que isso depende, né? A gente trouxe um time base do Ceará, baseado em como terminou o estadual e porque tiveram algumas lesões. Tem alguns jogadores que eram extremamente importantes e eram titulares, mas se machucaram. Então a gente traz o time titular com o que terminou, com o que vai estrear o brasileiro, vai iniciar o brasileiro em condições. Pode haver mudanças com os jogadores voltando? Pode. Mas vamos trazer a base inicial que a gente acha que o Ceará vai começar. Bruno Ferreira no gol, ganhou a posição também por conta de lesão. O Richard machucou, o Kehler chegou, machucou também. Então, o Bruno Ferreira hoje é o goleiro titular. Fabiano Souza na lateral direita. Só pra voltar um pouquinho no Bruno, ele não tá dando muita brecha também, né? Não, tá bem, Né? tá muito bem. Os outros dois têm mais nome. E o Richard, talvez um ídolo do Ceará já. Não, né? e no banco tá o Fernando Miguel ainda. Pois é, também tá no elenco, é verdade. Mais um. Fabiano Souza na direita, que também ganhou a posição por conta... O Rafael Ramos, lateral direito, que era do Corinthians, estava machucado desde o início do ano. Então, o Rafael Ramos tá voltando agora, mas Fabiano Souza vai ser titular. Inclusive, deu assistência pro Pedro Raul É verdade. na final do estadual. Marlon pela direita da zaga, William Machado pela esquerda. Também existe uma dúvida entre William Machado e Ramon Menezes. Sim. Ramon Menezes tá machucado agora, então o William Machado a gente acredita que vai ter essa manutenção. É que eu sou suspeito, cara. Eu conheço o William Machado faz tempo, não pessoalmente. Né? Eu acompanho o futebol dele há muito tempo, desde a Série D pelo Cascavel e tudo mais. Eu acho ele um baita zagueiro, cara. Eu acho ele muito bom, cara. Ele é bom zagueiro, bom zagueiro. Vamos ver num experimento de Série A, né? Sim. E Matheus Bahia, o lateral esquerdo, fechando uma linha de 4 na defesa. A dupla de volantes também existem dúvidas, tá? Mas vamos basear no que terminou o estadual. Dieguinho e Fernando Sobral, dupla de volantes. Aí a gente tem o Richardson, que machucou, que é um ídolo, que muitas vezes foi capitão do Ceará, mas ele tá machucado, ele pode ser titular. E também tem o Lourenço, que joga constantemente, tá? Que ele não é propriamente um volante, mas... também mudou, né? Porque o Dieguinho também mudou, né? Também. O próprio Sobral era meia, né? Isso, você foi pegar pra pensar esses 3 volantes que você citou, nenhum deles era volante há 6 anos, 5 anos. Isso, mas Dieguinho fecha... foi lateral, foi ponta, Foi, né? Loucura, né? Pensar assim. Isso fecha a dupla de volantes. Aí a linha de 3 dos 3 meia atacantes, Ailon pela direita, que pode ser utilizado como centroavante também, né? Também. Lucas Mugni de 10 e Fernandinho, essa que é uma grata surpresa na ponta esquerda. Já vem de uma temporada boa no Mirassol. É verdade. E parece que vai continuar essa temporada boa. E Pedro Raul na sustentação, nosso camisa 9 ali, que não tem muito mais o que falar, já destacamos bastante aqui no vídeo, né? E as peças de reposição que eu coloquei, além do Ramon Menezes pro William Machado, o Richardson de volante, Pedro Henrique vinha fazendo um excelente início de ano. Também Inclusive, machucou, né, o Pedro poderia Henrique, ser né? o destaque do Ceará se não tivesse se machucado, Verdade. tá? Aí, nesse esquema, o Ailon era o centroavante e o Pedro Raul não estava no time. Se a gente for pensar no passado, tinha o Saulo Mineiro, que era uma espécie de ponta de lança, né? E Isso. o Ailon era o centroavante que saía da referência. Exatamente. Eles invertiam muito, né? Com o Pedro Henrique no time, que joga mais aberto, você podia ter o Ailon até como esse falso 9, muitas vezes, mas você perde essa questão da sustentação, né? Eu acho que o Pedro Henrique vai acabar ganhando a posição do Ailon, tá? Do Ailon. Quando E aí o Ailon vai voltar, pro estiver banco. em forma, eu acho que o Ailon vai pro banco. Pode ser, Mas isso é porque é muito achismo meu. experiente também. Isso é né? achismo meu. Vamos ver conforme ele vai voltar da lesão e como que ele vai voltar. E também tem o Galeano, paraguaio, que já jogou no São Paulo. Ele vem entrando bem nos jogos, tá? Vem fazendo um golzinho ou outro. E é aquele ponta mais fumaça. Então é uma boa opção também. Não dá pra descartar. Ele vai ser banco, provavelmente, mas não dá pra descartar. Inclusive, na final, entrou no lugar do Fernandinho. É verdade. Esse é o desenho tático do Léo Condé, né? O treinador Léo Condé. Pra quem acompanha o Léo Condé há muito tempo, você vê que não muda muito, né? A gente já falou um pouco aqui também sobre isso, né? Mas gosta desse estilo de jogo pelos lados. É um técnico que sabe baixar a linha quando precisa, se defender bem. E que tem essa exploração de pivô, de jogada pelo lado, cruzamento na área, explorando muito a linha de fundo. Como eu te disse, animado pelo Ceará porque é um time que sabe o que quer.
e que tem um elenco montado para essa ideia de jogo. Então, claro, pode dar tudo errado, a gente não é evidente aqui, a gente analisa o que a gente está vendo. Mas eu acho que o Ceará montou um bom elenco para o que vai brigar no campeonato. Mas a gente fala para o que vai brigar no campeonato e aí tem a questão de como a gente avaliou o Ceará nessa briga do campeonato, né? Qual foi a nossa avaliação e explica um pouco sobre ela também, Will. É até meio injusto, né? A gente elogiou o Ceará, mas aqui a gente elencou algumas características de cada time, e entre brigar pelo título, brigar por Libertadores, entre outras coisas, e o Ceará a gente colocou luta contra o rebaixamento. Por quê? Por essa questão de investimento. O Ceará é um time com... Até vai aparecer na tela aqui. Isso. O Ceará é um time que conta com menos investimento. Então, acredito que a longo prazo, como eu citei no início, isso pode fazer diferença numa competição onde existem muitas lesões, onde você perde muito jogador, às vezes tem algum jogador que se transfere. Então, acho que isso vai fazer muita diferença para o Ceará. E como um time que subiu da B para A, o principal objetivo é manutenção na Série A, para depois pensar melhor o que fazer. Eu acho que o Ceará não cai, tá? Já adiantando, eu acho que o Ceará vai surpreender, que nem eu até falei, é injusto a gente colocar ele nessa luta contra o rebaixamento mediante o que ele fez no ano. Mas, estudando os adversários e o poder aquisitivo, é compreensível. A gente poderia ter dado um voto de confiança, né? E aí vou até fazer... O torcedor do Ceará pode xingar a gente, não tem problema. Inclusive, escreva nos comentários se você acha que é justo ou não. Mas nessa briga, são 5 times brigando... Nessa análise nossa, são 5 times brigando pelo título, 5 por vaga na Libertadores, 5 na zona do Agrião e 5 luta contra o rebaixamento. Na avaliação dos vídeos aqui no canal, se acompanhar o guia, tem vários vídeos aqui no canal já, você vai ver isso. Mas, nessa briga, quem subiu foi o Vitória. O Vitória ficou na parte de cima na zona do Agrião e o Ceará acabou entrando na parte de baixo da luta pelo rebaixamento. A gente pode estar errado no final do ano. Vamos ver. A gente acha que o Ceará tem condições de mudar esse cenário e de não cair esse ano, né? De conseguir até, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana. Mas na avaliação, ele acabou na avaliação. Precisava definir algo, né? Então... Claro, ele acabou ficando para baixo. Mas enfim, se você discorda, já escreve aqui nos comentários também. Eu acredito que seja isso. O Ceará, eu acho que ele vai nos surpreender, tá? Eu espero que sim, porque eu gosto de ver os times do Léo Condé, ao menos geral. Brigando pela Sul-Americana, eu acho que ele vai. Vamos ver. Você, torcedor do Ceará, concorda, discorda? Já deixa teu comentário aqui também. E, claro, compartilha esse conteúdo para os teus amigos. Se você é amante do futebol, assim como a gente, tem o guia completo do Brasileirão aqui no canal da WTV Sport. A gente espera teus comentários, espera também que você nos ajude a divulgar esse trabalho. O canal tá crescendo pra caramba e a gente agradece demais ao apoio de todos vocês por isso. Semana continua, tem mais vídeos. Analisaremos os 20 times da Série A nessa semana aqui no WTV Sport. A gente espera você pro próximo. Deixa o teu like. Tamo junto. Um abraço.